É domingo, dia do Senhor, e eu quero convidar a todos para rezarmos o terço das Santas Chagas. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, obrigado pelas graças recebidas, mas ao mesmo tempo abençoe, Senhor, a semana que começa. E neste domingo tão especial, este domingo em que o Brasil inteiro celebra o Dia das Mães, a nossa oração ganha uma dimensão ainda mais bela. Quantas mães estão aqui conosco agora, rezando por seus filhos? Quantos filhos e filhas estão rezando por suas mães? Quantas mães carregam no coração nomes que só Deus conhece? Hoje, querido povo de Deus, nós colocamos todas essas mães nas santas chagas de Jesus, cada uma delas, as que estão aqui, as que já partiram, as que estão sofrendo em silêncio, todas elas estão no coração de Jesus que foi à cruz por amor. É domingo, dia do Senhor. Começamos uma nova semana e começamos do melhor jeito possível, rezando, adorando, pedindo a bênção de Deus sobre tudo o que nos aguarda. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós. Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Dezena 1. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Na primeira dezena do terço das Santas Chagas, vamos contemplar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora no dia de Pentecostes. Aquele momento em que tudo mudou para sempre na história da humanidade. Diz a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram preenchidos com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloquemos como intenção desta primeira dezena toda a Santa Igreja Católica e os cristãos espalhados por todo o mundo. Neste domingo, dia do Senhor, elevamos aos céus a nossa prece pela Igreja, que ela seja renovada pelo Espírito Santo, que seja ardente na fé, corajosa no testemunho. Você faz parte dessa Igreja, você é membro vivo do corpo de Cristo. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia,
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Que o Espírito Santo nos conduza agora à segunda dezena desta santa oração. Dezena 2. O discurso de Pedro inflamado pelo Espírito Santo. Na segunda dezena do terço das santas chagas, somos chamados a contemplar o discurso do apóstolo Pedro, transformado pelo Espírito Santo, aquele pescador simples que havia negado Jesus 3 vezes, que agora se levantava diante de uma multidão e anunciava com voz de trovão: este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou. E naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas, diz a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos. Pedro então ficou em pé com os 11 e proclamou em voz alta: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Ao ouvir isso, compungiram-se no coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia foram acrescentadas umas 3.000 almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rezemos nesta dezena na intenção de todos os pregadores do Evangelho, os sacerdotes, os diáconos, os evangelizadores leigos, os missionários que partiram para terras distantes para anunciar o nome de Jesus. Você conhece alguém assim? Talvez um padre que um dia tocou o seu coração com uma pregação que nunca mais você esqueceu? Coloque-o nesta dezena. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Unidos no Espírito Santo, avancemos para a terceira dezena desta oração poderosa. Dezena 3. A cura do homem coxo de nascença pelo nome de Jesus. Na terceira dezena do terço das santas chagas, contemplemos um milagre extraordinário. Pedro e João, subindo ao templo para a hora da oração, encontram um homem coxo desde o nascimento, pedindo esmola à porta chamada Formosa. E Pedro, cheio do Espírito Santo, pronuncia palavras que ecoam até hoje. Prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Diz a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo desde o ventre materno. Todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ao ver Pedro e João prestes a entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, com João, fixou os olhos nele e disse: olha para nós. Ele olhou atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse então: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos dele se firmaram, saltou em pé e pôs-se a andar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloquemos como intenção desta dezena
todos os desempregados, os homens e as mulheres que hoje acordaram sem trabalho, que mandam currículo e não recebem resposta, que estão com contas atrasadas e vergonha de contar para a família. Talvez você mesmo esteja nessa situação hoje, ou talvez haja um filho, um marido, uma filha que está sem emprego e sofrendo. Coloque esse nome aqui, nesta dezena. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Com fé renovada, avancemos para a quarta dezena desta oração santa. Dezena 4. A conversão de Paulo da perseguição à proclamação. Na quarta dezena do terço das Santas Chagas, contemplamos um dos maiores milagres da história da Igreja, a conversão de Saulo de Tarso, um homem que perseguia cristãos, que assistiu satisfeito ao assassinato de Estevão, que ia de cidade em cidade prender os seguidores de Jesus. Esse homem é derrubado do cavalo pela luz de Cristo e se torna o maior apóstolo que a Igreja já conheceu. Se Deus converteu Paulo, Ele pode converter qualquer coração. Diz a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e assassinatos contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns adeptos do caminho, homens ou mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Estando a caminho e já próximo de Damasco, subitamente o cercou uma luz vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Rezemos nesta dezena na intenção de todos os que se opõem à Igreja Católica, os que ridicularizam a fé, os ateus declarados, os que blasfemam, os que perseguem os cristãos em países onde a fé é proibida. Talvez na sua família haja alguém assim, um filho que abandonou a fé e agora critica tudo. Uma pessoa que um dia foi cristão fervoroso e hoje é inimigo da igreja. Se Deus converteu Saulo, Ele pode converter esse coração também. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Com corações abertos à ação poderosa do Espírito Santo, rezemos agora a quinta e última dezena deste terço sagrado. Dezena 5.
a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra e a oração pelos que sofrem. Na quinta dezena do terço das Santas Chagas, contemplamos o alcance universal da missão apostólica, aquele punhado de homens simples que, movidos pelo Espírito Santo, saiu de Jerusalém para os confins da terra, levando a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou. E hoje, 2000 anos depois, aqui estamos nós, herdeiros desse anúncio, continuadores dessa missão, e nesta dezena, levamos aos pés de Jesus das Santas Chagas todos os que estão sofrendo interiormente, os deprimidos, os angustiados, os que perderam o sentido da vida. Diz a palavra de Deus nos Atos dos Apóstolos: assim nos ordenou o Senhor, eu te constituí luz das nações, para que seja salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E todos os que estavam destinados para a vida eterna abraçaram a fé. Assim a palavra do Senhor se difundia por toda aquela região. Paulo ficou 2 anos inteiros na casa que alugara e recebia a todos os que vinham vê-lo, anunciando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Coloquemos como intenção desta última dezena todos os que estão sofrendo de depressão, de ansiedade profunda, de angústia interior, os que acordam de manhã sem vontade de viver, os que carregam um peso que não conseguem nomear, os que choram sem saber porquê. E neste Dia das Mães, rezemos especialmente pelas mães que sofrem em silêncio, pelas que perderam filhos, pelas que têm filhos doentes, pelas que estão sós. Você está passando por isso? Ou conhece alguém assim? Coloque esse coração aqui, nesta dezena. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Concluímos as 5 dezenas do nosso terço das Santas Chagas. Que cada oração que subiu ao céu neste momento seja acolhida pelo coração misericordioso de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. E agora, queridos filhos e filhas, vamos juntos rezar a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas, esta corrente de oração que não se interrompe, que une corações em todo o Brasil e no mundo. Neste momento, milhares de irmãos e irmãs rezam essa mesma novena com você, neste mesmo domingo, neste mesmo instante. Você não está sozinho, nunca esteve. Há uma multidão de irmãos na fé que levantam as mãos para o céu junto com você. E neste Dia das Mães tão cheio de emoção, coloque agora no silêncio do seu coração o nome da sua mãe, esteja ela ainda aqui nesta terra ou já no abraço de Deus no céu. Coloque também os filhos que ela ama, as dores que ela carrega, as graças que ela ainda espera. E se você é mãe, coloque a si mesma diante de Jesus das Santas Chagas, porque Maria também estava aos pés da cruz e Jesus a amou até o fim.
Coloque também aquela intenção mais profunda, mais secreta, aquela que você não consegue dizer em voz alta, aquela que mora no fundo do peito há meses, talvez há anos. Entregue a Jesus. Nas suas santas chagas gloriosas, há espaço para tudo que você carrega. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Filhos e filhas, chegou a hora do testemunho. Como é importante você escutar esse testemunho, ver esse testemunho, porque você pode, dentro do seu coração, ter a certeza: a minha hora vai chegar. Acompanhe. Eu me chamo Neuza, tenho 63 anos e moro em Sete Lagoas, aqui no interior de Minas Gerais. Fui casada por 38 anos com o Antônio, homem bom, trabalhador, pai presente, o amor da minha vida. Em outubro de 2022, ele saiu de casa às 6 da manhã, como fazia todo dia, para abrir o comércio. Às 8h30, recebi a ligação que desabou o meu mundo. Infarto fulminante. Chegou morto ao hospital. Eu não sabia mais quem eu era sem ele. Os filhos moravam longe, um em Belo Horizonte, outro em Goiânia. A casa ficou grande demais. O silêncio virou um peso físico. Em 2 meses, eu havia emagrecido 12 quilos. Não comia, não dormia. Ficava horas sentada na cadeira dele, olhando para a parede. O médico diagnosticou depressão severa e ansiedade generalizada. Me deu remédio, me deu encaminhamento para psiquiatra. Mas por dentro eu sentia que a medicação anestesiava a dor, sem curar a ferida. Eu pensava: para que viver se a melhor parte da minha vida foi embora? Minha filha mais nova, a Cecília, que mora aqui comigo, me viu me apagando e ela começou a rezar por mim. Foi a Cecília que me colocou para assistir ao terço das Santas Chagas num domingo de manhã, no final de 2022. Eu não queria. Eu disse: minha filha, eu não tenho mais força nem para rezar. Ela colocou o vídeo e sentou ao meu lado sem falar nada. Naquele domingo, quando chegou a 5ª dezena, aquela das pessoas que sofrem de depressão e angústia, algo aconteceu dentro de mim. Eu ouvi a intenção da dezena e comecei a chorar. Mas não era o choro da dor de antes, era diferente. Era como se alguém tivesse aberto uma janela que estava fechada há muito tempo. Eu olhei para a imagem do Jesus das Santas Chagas que a Cecília tinha colocado na estante e eu disse em voz alta pela primeira vez em meses: Jesus, eu não aguento mais. Entra aqui, porque eu não consigo sair. A partir daquele dia, eu e Cecília rezamos o terço das Santas Chagas todo domingo, sem falta. E eu fiz um propósito: rezar a novena pelas almas do purgatório, especialmente pelo Antônio. Em cada dezena eu colocava o nome dele nas chagas de Jesus. Na 3ª semana, eu acordei diferente. Não sei explicar de outra forma. Era como se a casa não fosse mais um caixão, era uma casa. A cadeira do Antônio continuava lá, mas eu conseguia olhar para ela sem que o peito fechasse. Eu comi o café da manhã inteiro, coisa que não acontecia há 4 meses. O psiquiatra ficou impressionado na consulta seguinte. Disse que eu havia estabilizado muito mais rápido do que o esperado para um luto daquele porte. Foi reduzindo a medicação gradualmente. Hoje, 1 ano e meio depois, estou sem antidepressivo. Durmo bem. Cuido do meu jardim.
Voltei a ir à missa todo domingo. E toda semana, sem falta, eu rezo o terço das Santas Chagas com a Cecília, agora por videochamada com o filho de Belo Horizonte, que também entrou na corrente de oração. A dor do luto não desapareceu. O Antônio faz falta todo dia. Mas Jesus das Santas Chagas entrou na minha dor e transformou em graça o que era agonia. E eu estou aqui de pé, rezando, vivendo, sorrindo de novo. As mães que estão sofrendo hoje, não desistam. Jesus está nos pés da sua cruz, assim como estava no pé da cruz de Maria. Ele não te abandonou. Ele está esperando você dizer: entra aqui, graça alcançada, graça testemunhada, toca o sino, sacristão. Que belo testemunho! E ele nos convida agora a olharmos para dentro do nosso próprio coração, especialmente neste domingo tão especial, neste Dia das Mães, em que tantos corações estão cheios de emoção, de saudade, de gratidão e também de dor. Filhos e filhas, hoje contemplamos o nascimento da Igreja e quero chamar a atenção para um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, Nossa Senhora estava lá, no meio dos apóstolos, no cenáculo, em oração estava a mãe. A Igreja nasceu com uma mãe rezando. Não foi coincidência, é um sinal para todos os tempos. A Igreja é sustentada pelas mães que rezam. São as mães que levam os filhos à pia batismal. São as mães que ficam ajoelhadas quando todos já desistiram. São as mães que acendem a vela, que colocam a imagem na estante, que guardam o terço na bolsa. São as mães que, como a dona Neuza, em meio à própria dor, ainda encontram forças para dizer: Jesus, entra aqui. Talvez você hoje esteja carregando um peso, que ninguém vê, uma situação na família que parece não ter solução, uma angústia que não passa, uma saudade que dói, e você se pergunta: ainda adianta rezar? Eu te digo, adianta mais do que você imagina. Cada oração sua é uma chama que não se apaga. Cada terço rezado é uma semente plantada no coração de quem você ama, mesmo que você não veja ainda o fruto. Esta semana, faça um gesto. Reze especialmente pelas mães, pelas que estão vivas e pelas que já partiram. E se você é mãe, saiba, o seu lugar está no cenáculo com Maria. A sua oração tem poder. Não a subestime. Senhor Jesus, pelas vossas santas chagas gloriosas, abençoai todas as mães do Brasil e do mundo, as que estão sofrendo, as que estão sozinhas, as que choram em silêncio. Que o Espírito Santo que desceu sobre Maria em Pentecostes, desça também sobre elas e as encha de força, de paz e de certeza do vosso amor. Amém. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus nas suas santas chagas nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É domingo, dia do Senhor, e é o dia das mães. Hoje encerramos uma semana e começamos outra, mas antes de partir, eu quero que a gente faça uma coisa juntos. Eu quero te fazer um convite do coração. Escreva aqui nos comentários uma intenção que você quer colocar nesta semana que se inicia. Pode ser pelo trabalho, pelos filhos, pela saúde, pela paz na sua casa, pela conversão de alguém querido. E neste Dia das Mães tão especial, coloque também o nome da sua mãe, seja ela viva ou já no céu. Não precisa escrever muito, pode ser só o nome dela e uma palavra: saúde, paz, saudade e gratidão. Esse gesto simples é um ato de amor e de fé. Eu vou ler cada intenção e vamos atravessar esta semana juntos em oração uns pelos outros. E você, ao ler o comentário de um irmão ou de uma irmã, deixe um amém, estou rezando contigo, porque a igreja primitiva fazia assim: perseverava na oração, na partilha do pão e na comunhão, e o mundo foi transformado.
Nós podemos fazer o mesmo aqui, agora, neste espaço de fé que construímos juntos. E se este vídeo tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com aquele amigo, aquele familiar que está precisando de uma palavra de fé hoje. Que Jesus das Santas Chagas abençoe você e toda a sua família, especialmente as mães que estão assistindo. Feliz Dia das Mães, com o amor de Jesus